É isso. Ah, tá. Sim, e Pronto, agora? bora começar, bora. Vou começar agora a aula. Tá bom, começa logo. Ok. Desligue os microfones. Já Ok. desliguei. Vamos lá. Nosso primeiro conteúdo da terceira unidade é máquinas simples. Vocês devem estar se perguntando, mas o que é que esse conteúdo tem a ver com ciências? Com a disciplina de ciências? Com a nova BNCC, a gente vai estudar, os alunos do sexto ao nono ano, eles irão estudar química e física. Esse conteúdo de máquinas simples é um conteúdo de física. Porque antigamente só estudavam as disciplinas de química e física no nono ano. Só as turmas do nono ano, quando você chegava no nono ano, é que estudava física e química. Mas agora, com essa nova BNCC, vocês vão estudar física, vocês que já estão no sétimo ano, vão estudar física e química agora no sétimo ano, ano que vem no oitavo e no nono ano. Certo? Vamos lá. Novas matérias, é? Como? São novas matérias ou é relacionado às ciências É mesmo? relacionado às ciências mesmo. Mas aí vocês vão estudar dentro da disciplina de ciências coisas referentes à química e à física. Ok. Vamos lá. Há vários tipos de máquinas. Máquinas são invenções que auxiliam na realização de tarefas. Elas tornam o trabalho mais fácil de executar, porque são projetadas para transmitir forças, modificando sua intensidade, sua direção de atuação e o local em que são aplicadas. Algumas máquinas são pequenas e simples, como, por exemplo, um pé de cabra usado para abrir caixotes e retirar pregos de madeira. Outras são grandes e complexas, como um automóvel ou um robô industrial. Então, a gente vai estudar nesse nosso primeiro assunto são as máquinas simples. As máquinas simples, mesmo as mais complicadas, fundamentam em princípios básicos, conhecidos como nome de máquinas simples, que são o quê? São a roda de eixo, a alavanca, a pólia, a engrenagem, o plano inclinado, a cunha e o parafuso. É esses aí que a gente vai estudar hoje. É sobre a roda de eixo, a alavanca, a pólia, a engrenagem, o plano inclinado, a cunha e o parafuso. Vamos lá. A gente vai falar sobre a roda de eixo. Para transportar um caixote pesado, empurrando de um lugar para o outro, você terá de aplicar uma força a ele. É claro que se esse caixote estiver sobre um carrinho equipado, com rodas que giram ao redor de eixos, a tarefa será muito mais fácil, como essa imagem aí ao lado, do rapaz que está com o carrinho. O uso de rodas e eixos facilita a realização da tarefa de deslocar objetos. O conjunto roda-eixo é uma máquina simples. Muitas máquinas complexas, como automóveis, motocicletas e trens, apresentam um conjunto com roda-eixo em sua composição. Então, roda-eixo é o que? Nada mais é do que é tipo esse carrinho aí que vocês estão vendo. Quando a gente tem esse carrinho que a gente pode transportar materiais, como vocês podem ver, e acho que vocês veem aí na comunidade de vocês, as pessoas como trabalham vão fazer construção de casas, de prédios, eles utilizam, né, esse carrinho, que é chamado carrinho de mão, para carregar material, porque carregando dentro do carrinho se torna mais fácil do que carregar ele na mão, né? No esforço empurrando. Alguém tem alguma dúvida sobre ele? Não. Vamos passar. A gente Eu agora vai também falar não. sobre a alavanca.
Será que alguém conseguiria deslocar uma pedra com massa de 100 quilogramas? Certamente, essa não é uma tarefa fácil, se a pessoa não fizer uso de algum recurso. O uso de uma alavanca nos ajuda a fazer isso. Ela pode ser construída com uma haste resistente e um ponto de apoio, denominado de fulcro, como aparece na figura ao lado. Com uma haste suficientemente resistente e comprida, e também com ponto de apoio, uma pessoa pode deslocar a pedra pesada. A alavanca mostrada no desenho permite amplificar, isto é, aumentar a força que uma pessoa aplica nela. Além disso, o sentido da força é modificado. Nesse exemplo, a pessoa aplica uma força dirigida para baixo e a outra extremidade da alavanca aplica sobre a pedra uma força dirigida para cima. As alavancas fazem parte do cotidiano. Quando alguém usa um pé de cabra para remover um prego da madeira, por exemplo, está usando uma alavanca. As gangorras e as balanças de 2 pratos também são exemplos de alavanca. Então, eu acho que vocês também é um exemplo que vocês já devem ver aí onde vocês moram, porque muitas pessoas usam isso, né, que é chamado pé de cabra, né, para remover um prego de uma madeira. Quando coloca um prego ou no lugar errado, ou colocou e quer tirar para botar em outro lugar, eles usam um chamado pé de cabra, que também é chamado de alavanca, para retirar esse prego. Dúvidas? Não. Agora nenhuma. Vamos lá. Na verdade, existem 3 tipos diferentes de alavancas, conforme mostra o desenho a seguir. Todas elas estão presentes em nosso dia a dia. O primeiro tipo, a gente tem a alavanca interfixa, que significa posição intermediária. O fulcro está posicionado entre os pontos de aplicação das forças potente e resistente. Já o segundo tipo é a alavanca interresistente. A força resistente está aplicada entre o fulcro e o ponto de aplicação da força potente. Já o terceiro tipo é a alavanca interpotente. A força potente é aplicada entre o ponto de aplicação da força e resistente, o fulcro. Isso aqui a gente não precisa, vocês não precisam gravar ou aprender muito sobre isso, porque a gente não vai precisar aprofundar muito nessa questão. Aí vocês só vão precisar saber mesmo sobre cada uma dessas máquinas que eu estou apresentando aqui para vocês hoje, certo? Vamos lá. Certo. Agora a gente vai falar sobre a pólia ou a rodanda. Imagine que um operário de construção tenha de levar um objeto de 20 quilogramas do chão até o terceiro andar. O modo de realizar a tarefa é subir pelas escadas carregando o objeto. Ele também pode suspender o objeto usando apenas uma corda ou empregando uma corda que passe por uma pólia fixa, também chamada de rodana fixa. Compare os desenhos ao lado. A denominação fixa é porque a pólia não está presa ao objeto que será movimentado, mas sim a uma superfície como o teto, por exemplo. A pólia é livre para girar. Em ambos os casos, a força que o indivíduo tem de aplicar na corda é a mesma, só que em nenhum dos casos ele deve puxar a corda para cima e no outro para baixo. O uso da pólia é uma máquina simples que permite mudar a direção de aplicação da força. Optando pelo uso de pólias móveis, que se movimentam à medida que a corda é puxada, o esforço fica menor. Veja os fatos mostrados no desenho do alto da próxima página, que esse desenho aí ao lado. Bom, eu acho que vocês também já viram esse tipo de máquina, que é chamada de máquina simples, que é usada muito na nossa região para quando vai bater laje de casa, das casas, né? Que aí bota uma corda e aí prende o balde ali com o material dentro dele e aí puxa a corda para ele subir até chegar lá em cima, para que a pessoa que esteja lá em cima
na laje e consiga pegar esse material. Dúvidas? Não. Vamos lá. Aí está aí, ó, mostrando mais ou menos como é. Uma das cordas, né, puxa para ter o esforço, a pessoa, né, que vai puxar, e aí ela vai trazer esse objeto, vai subir esse objeto para cima, trazendo até o ponto desejado que vocês querem que esse material chegue. Agora a gente vai falar sobre a engrenagem. As engrenagens são rodas com dentes ao redor. Esses dentes se encaixam em dentes semelhantes de uma ou mais engrenagens vizinhas. Um exemplo de duas engrenagens aparece no desenho na lateral desta página. Quando giramos uma delas, a outra gira também. Assim, o conjunto de duas engrenagens permite que o movimento de uma delas seja transferido para outra. Você já observou uma máquina manual de moer carne ou de fazer macarrão, ou ainda de espremer cana-de-açúcar? Nelas existe uma manivela que a pessoa pode girar, e esse movimento de giro é transmitido por engrenagens aos componentes que espremem a carne, o macarrão ou a cana-de-açúcar. Em algumas máquinas mais complexas, motores elétricos são usados para fazer girar as engrenagens, que transmitem movimento para abrir e fechar portões, subir ou descer elevadores. Adaptações das engrenagens são as rodas com correias de borracha e as rodas dentadas com correntes de metal, como está aí nessa figura ao lado. Essas provavelmente você conhece, não é mesmo? Elas são usadas até na bicicleta. Essas engrenagens, como vocês podem ver também, elas são usadas na bicicleta para botar, né, naquela parte do, como é que chama, da bicicleta, a corrente. Então, assim, essa engrenagem, ela pode ser usada, né, tanto para moer carne, para fazer macarrão, ou espremer cana-de-açúcar. E ainda existe também algumas outras máquinas que são complexas, que são motores que são utilizados com motores elétricos, que são para abrir e fechar portões, aqueles portões que são elétricos, que são por botões que a pessoa aperta e ele abre, ele fecha. Ou subir ou descer os elevadores. Nos elevadores mesmo, usados também para subir e descer no elevador. Aí é um outro exemplo aí para vocês também de engrenagem, como é a engrenagem aí. Essa de baixo aí, essa última, a B, essa última imagem, ela é trazida como na bicicleta. É como feito na bicicleta. A gente tem a engrenagem na frente e uma atrás. Uma pequena na frente e uma maior atrás. E aí a gente tem essa corrente. Na imagem 2, naquelas máquinas que é utilizada as engrenagens. Que aí é utilizada uma borracha preta. E aí tem as engrenagens, tanto como uma menor e quanto uma maior. Já está terminando já, viu? Espera só um pouquinho, já está terminando. Coisa rápida. Agora a gente vai falar sobre o plano inclinado. Um funcionário de companhia de transporte tem que colocar algumas caixas pesadas dentro do caminhão. Se, em vez de carregar as caixas, ele as empurrar por um plano inclinado, a tarefa será facilitada. Por ser muito simples, a maioria das pessoas não reconhece o plano inclinado como uma máquina. Acontece que ele facilita a execução de certos trabalhos e, por isso, obedece à definição de máquina. Quanto menos inclinado for o plano, mais suave é a realização da tarefa de transportar um objeto até o ponto mais alto. Essa ideia é usada na construção de algumas rodovias, que têm as curvas, que em vez de construir uma estrada curta e muito inclinada, prefere-se uma estrada mais longa e cheia de zigue-zagues, porém menos inclinadas, o que suaviza a subida. Então, os planos inclinados são, como vocês podem ver aí na imagem ao lado, né? O uso do plano inclinado permite deslizar os objetos até um nível mais alto, em vez
de erguê-los para cima, né? A gente tem que pegar, suspender os ombros para cima e jogar e colocar dentro do caminhão. Nessa imagem mostra o quê? Que ele colocou uma parte inclinada, né? E empurrou a caixa para dentro do caminhão. Ele foi empurrando, ele não pegou o peso nos braços total e jogou dentro do caminhão, não. Ele foi empurrando através desse plano inclinado. A gente tem aqui mais dois, que é a cunha. A cunha é uma máquina simples que torna mais fácil a tarefa de cortar ao meio. Por exemplo, um pedaço de madeira, como mostrado na figura ao lado. Ela é uma espécie de adaptação do plano inclinado, que permite mudar a direção de uma força. A marreta aplicada sobre a cunha, uma força direcionada para baixo, e a cunha, por sua vez, transmite à madeira uma força direcionada para os lados. A aplicação mais importante das cunhas está nos instrumentos para cortar, como o machado, o formão e a talhadeira. Que relação você vê entre a cunha e o resultado do experimento, né? Nessa cunha aí, como vocês podem ver, é um exemplo que a gente pode utilizar, é o machado, né? Que a gente vai, quando muitas vezes as pessoas querem dividir aquela madeira em dois, né? E aí eles pegam o machado e batem ao meio certinho, e aí racha, né? Se torna dois, né? E o parafuso, né? O parafuso, assim como a cunha, é uma espécie de adaptação do plano inclinado. Ele é classificado como uma máquina simples, porque permite modificar a direção de atuação de uma força, tornando mais fácil a realização da tarefa de atarrachá-lo numa superfície. Ao usarmos uma chave de fenda, a força que aplicamos para fazer girar um parafuso acaba sendo, em parte, usada para fazê-lo penetrar no material.